Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo este vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, muito sério e atual. Hoje a gente vai falar sobre depressão, especificamente o efeito da atividade física, do exercício físico na depressão, e o exercício físico que a gente vai dar foco aqui é a musculação. Portanto, hoje a gente vai conversar sobre os efeitos da musculação no tratamento da depressão. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, deixa eu dar aquele meu velho golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Veja, eu fiquei pensando se eu falaria sobre isso, mas eu acho que ainda é necessário falar, porque quando eu converso com as pessoas, muitas vezes as pessoas expõem aquilo que elas acham sobre determinadas coisas. E quando eu converso com as pessoas sobre depressão, algumas pessoas elas expõem opiniões muitas vezes baseadas em crenças. E essas crenças elas não condizem com as informações científicas relacionadas à depressão. Então muita gente ainda hoje fala que depressão é uma escolha, é uma opção, ou seja, a pessoa opta, a pessoa escolhe por ter aquele humor depressivo, aqueles sintomas depressivos. Depressão é falta de Deus, depressão é uma coisa relacionada a problemas espirituais, depressão é frescura, essa é talvez a mais grave, e depressão é tipo de pessoas que têm uma personalidade muito fraca. Então veja, esse tipo de crença, elas são crenças falsas, elas não condizem com a verdade, elas não condizem com a realidade, com as informações científicas em relação à depressão. Inclusive, esse tipo de crença que eu acabei de falar para vocês, muitas vezes elas dificultam o tratamento da depressão, elas mais atrapalham do que ajudam. Então, ter informações verdadeiras sobre o que é a depressão é muito importante, porque isso ajuda a tratar. Então vamos lá, o que é que nós temos em relação à depressão? O que é a depressão? A depressão é uma doença crônica de ordem neuropsiquiátrica. Ou seja, existem fatores neurais e fatores psiquiátricos que participam no desencadeamento da depressão. É importante entender que a depressão ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela é determinada por múltiplos fatores. Tanto fatores internos como fatores externos. Como assim fatores internos? Você pode ter simplesmente uma alteração bioquímica no teu cérebro que não tem nada a ver com fatores externos que desencadearam a depressão. Aquelas alterações bioquímicas no teu cérebro que podem acontecer do nada podem desencadear a depressão. No entanto, fatores externos podem desencadear a depressão também, porque esses fatores externos alteram a bioquímica do teu cérebro. Vamos para um exemplo aqui. Pessoas, por exemplo, desempregadas, com problemas financeiros, com problemas de saúde, que estão experimentando solidão, que estão passando por algum problema de qualquer ordem, essas pessoas, esses problemas que são fatores externos, podem alterar a bioquímica do teu cérebro e essa alteração bioquímica pode desencadear a depressão. Então veja, se a depressão ela é uma doença multifatorial, é evidente que o seu tratamento também é multifatorial. O que é que isso significa? Significa que não adianta você tratar a depressão apenas tomando remédio. Claro que tomar remédio é importante. Não adianta você tratar a depressão apenas tomando remédio e fazendo psicoterapia. Esses dois pontos são muito importantes, inclusive são os mais importantes, são os pontos mais importantes para o tratamento da depressão. Você precisa tomar remédio, caso haja necessidade, provavelmente há, porque você precisa regular a bioquímica do seu cérebro, você precisa fazer psicoterapia, porque essa psicoterapia também vai ajudar a regular a bioquímica do seu cérebro e vai ajudar você a saber lidar com os problemas, a saber resolver os problemas, enfim, tem uma série de questões que você vai ver lá na psicoterapia, mas também existem outros fatores que atuam como tratamento adjuvante desse processo. E dentre esses tratamentos você tem a atividade física, então pessoas que têm depressão precisam fazer exercício físico, precisam fazer mais atividade física, aeróbico, musculação, qualquer outra modalidade do teu agrado. Pessoas que têm depressão precisam regular o sono, até porque problemas com sono, sono desregulado, restrição e privação de sono são fatores de risco para o desencadeamento da depressão. Pessoas que têm depressão precisam ter relacionamentos saudáveis, contatos sociais agradáveis, ou seja, você precisa tomar medicamento, você precisa fazer psicoterapia, você precisa fazer atividade física, você precisa regular o sono, você precisa ter contatos sociais. É uma série de
fatores que você precisa fazer, são uma série de fatores que você precisa atuar ali para tratar a depressão de uma maneira mais efetiva. E quando a gente fala em atividade física, nós temos dados muito consistentes mostrando que a atividade física ajuda tanto na prevenção como no tratamento da depressão. E quando a gente fala em atividade física, eu estou falando do exercício aeróbio e, inclusive, da musculação. E nesse ponto aí da musculação, quando a gente fala em exercício físico e depressão, a maioria dos estudos científicos investigaram os efeitos do exercício aeróbio, ou seja, caminhada, corrida, natação, ciclismo, no tratamento da depressão. Isso significa que a musculação ela não serve, ela não é efetiva? Não. Significa apenas que nós temos mais dados em relação ao aeróbio. No entanto, nós também temos dados mostrando que a musculação ela não apenas previne, mas também ela atua no tratamento da depressão. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores americanos no ano 2022, portanto, no ano retrasado. Esse estudo ele foi publicado na BMC Psychiatry, ou seja, uma revista específica da área de psiquiatria. E o que é que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 45 homens que, claro, tinham sintomas depressivos e eles dividiram esses homens em dois grupos. Um grupo era o grupo musculação, que foi submetido à musculação. E o outro grupo era o grupo controle, que não fazia musculação, mas participava de palestras sobre saúde, sobre bem-estar, inclusive bem-estar psicológico, né, saúde mental e por aí vai, mas não faziam musculação. Esses dois grupos, eles participaram da intervenção durante 3 meses, 2 vezes por semana. Então entenda também que o grupo da musculação fez 3 meses de musculação 2 vezes por semana. E aí eles tiveram progressão do volume e da intensidade, ou seja, o treinamento começou com um volume menor e com a intensidade menor, e na medida que as semanas iam passando, esse volume ia aumentando e essa intensidade também ia aumentando, de forma que eles começaram treinando leve, depois aumentaram para um moderado, depois aumentaram para uma coisa mais intensa. Eles faziam 10 a 15 repetições e tinha uma particularidade nesse tipo de treinamento, que era o seguinte: quando eles chegavam na semana 4 de treinamento, ou seja, quando eles completavam um mês de treinamento, eles passavam a treinar em casa, usando faixas elásticas e pesos livres. Então eles tinham um monitoramento mais em cima ali, né? Até um mês de treinamento, depois eles passaram a treinar em casa. E aí quais foram os resultados? Veja, em primeiro lugar, houve reduções. O grupo que fez musculação durante 3 meses, 2 vezes por semana, teve reduções significativas nos sintomas depressivos. A musculação, nesse estudo realizado durante 3 meses, apenas 2 vezes por semana, promoveu reduções significativas nos sintomas depressivos. Eu preciso falar uma coisa para vocês que são dados relacionados a esse grupo de homens que participou desse estudo, antes de falar o resto dos resultados, tá? Em primeiro lugar, uma boa parte desses homens era homossexual e bissexual. Quase metade deles tinha HIV/AIDS. Metade estavam desempregados e uma boa parte faziam uso de drogas ilícitas e álcool. Por que eu estou falando esses dados para vocês? É alguma coisa, algum comentário de cunho preconceituoso porque eu estou falando homossexual, bissexual, HIV? Não, não é nenhum comentário, não é nenhum comentário preconceituoso. É porque entenda que esses fatores, que são fatores externos, podem desencadear alterações bioquímicas no teu cérebro que desencadeiam a depressão. E o que é que tem a ver o homossexual com o bissexual? A gente sabe que na sociedade, pessoas que são homo e bissexuais, elas são vítimas de preconceito, né? A gente sabe disso. Isso pode desencadear algum grau de depressão. Ter HIV, ou seja, um problema de saúde, pode desencadear depressão. Quem conhece pessoas que têm HIV, em algum momento da vida delas, elas tiveram episódios depressivos. Estar desempregado é um fator de risco importante para desencadear depressão. Isso afeta a autoestima, afeta a tua saúde financeira, isso gera uma série de problemas, inclusive problemas sociais. E usar drogas ilícitas e álcool também são fatores de risco importantes para a depressão. Tudo bem? Agora vamos voltar para os resultados. Já falei para vocês, né? Houve reduções significativas nos sintomas depressivos desses homens que participaram de 3 meses de musculação apenas 2 vezes por semana. Só que aí, quando terminou o estudo, depois de 3 meses de terminado o estudo, os pesquisadores foram medir os sintomas depressivos. Eles verificaram que houve aumento. Claro, porque eles pararam de treinar, pararam de fazer exercício físico, né? Pararam de treinar musculação. Só que mesmo tendo aumento, esse aumento ainda ficou menor do que quando eles começaram o estudo.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você começa a dar um determinado estímulo, por exemplo, exercício físico, para ajudar no tratamento da depressão, aquele estímulo ele tem que ser contínuo. Então não tem essa história de começar a treinar durante 3 meses, depois vou parar, porque eu li um estudo que 3 meses de musculação causou reduções dos sintomas depressivos. Causou redução do sintoma depressivo. Só que se tu para de treinar, eles começam a aumentar, porque você retirou aquele estímulo antidepressivo relacionado ao exercício físico. Portanto, exercício físico é para a vida toda. Então começou a fazer musculação, vai para a vida toda. Não gosta de musculação, então troca a modalidade, vai fazer aeróbico, vai fazer uma modalidade que mais te agrada. Mas o exercício físico ele é para a vida toda, assim como escovar os dentes também é para a vida toda. Houve aumentos nos níveis de atividade física diária e de força muscular. Então essas pessoas passaram a ser mais ativas fisicamente e, claro, ganharam força muscular porque eles treinaram força. Isso é muito esperado, né? Além de haver reduções nos sintomas depressivos, houve redução também na ansiedade, que são duas doenças de ordem neuropsiquiátrica que andam muito juntas. Geralmente, pessoas que têm depressão têm ansiedade. Eu estou falando geralmente, não estou falando que sempre acontece isso. Geralmente, pessoas que têm depressão têm ansiedade, ou geralmente, pessoas que têm ansiedade têm depressão. O que é que significa isso? A pessoa pode desencadear primeiro a depressão e depois a ansiedade, ou a pessoa pode desencadear a ansiedade e depois a depressão. Inclusive, ter ansiedade é fator de risco para a depressão. Então, eles tiveram reduções nos sintomas depressivos, em reduções significativas, e redução também na ansiedade, no grau de ansiedade. O estudo verificou um ponto muito importante, que houve uma associação entre o aumento no nível de atividade física diária e na força muscular com a melhora nos sintomas depressivos, mostrando que quanto mais esses indivíduos aumentavam o nível de atividade física diária e quanto mais a força muscular deles aumentava, maiores eram as diminuições nos sintomas depressivos. Isso mostra o efeito importante da atividade física no tratamento da depressão. Mais uma vez, a depressão é uma doença de ordem multifatorial, portanto, o seu tratamento é multifatorial. Então, você vai ter que tomar um remédio, você vai ter que fazer a psicoterapia, mas você também vai ter que fazer atividade física. Se você me perguntar qual a melhor atividade física para o tratamento da depressão, apesar de eu ser da musculação, eu gostar da musculação, estudar a musculação, trabalhar com isso e ser praticante, eu não posso dizer que é só musculação. A resposta para a depressão, para o tratamento da depressão através da atividade física é faça a atividade física que você mais gosta, que mais te agrada. Aquilo tem que gerar um prazer e não desprazer em você. Então, se você gosta de musculação, se você tem algum interesse por esse tipo de modalidade, vai fazer musculação. Se você não gosta de fazer musculação, não tem problema. Vá fazer o aeróbio, até porque nós temos vários estudos mostrando o efeito do exercício aeróbio no tratamento da depressão, inclusive efeitos significativos, efeitos muito consistentes. Então não gosta de fazer musculação, não gosta de fazer corrida, nem caminhada, mas gosta de nadar, gosta de fazer, então vai fazer, não tem problema. Agora, aqui nesse vídeo eu estou falando dos efeitos da musculação no tratamento da depressão. Estou mostrando que a musculação, ela também é efetiva no tratamento da depressão, até porque ela é um tipo de atividade física e a atividade física ajuda de uma maneira muito sólida no tratamento da depressão. Você também precisa regular o sono desregulado, restrição e privação de sono é fator de risco para a depressão. Cultive relacionamentos agradáveis e saudáveis, tenha contatos sociais agradáveis. Trate a depressão por todas as frentes possíveis. Mas não esqueça, a atividade física é um ponto-chave no tratamento da depressão. Você pode usar musculação, mas caso você não goste, você pode usar outra modalidade, a modalidade que mais te agrada. A mensagem final desse vídeo é: a musculação, ela também pode ajudar no tratamento da depressão. E quanto ao estudo, que é um estudo piloto, o que é um estudo piloto? Um estudo piloto, ele é como se fosse um estudo teste. Ele não é um estudo tão forte como, por exemplo, um ensaio controlado randomizado. Quando você lê um estudo que tem lá estudo piloto, ele é um estudo fraquinho. Mas aqui eu usei esse estudo apenas para ilustrar que a musculação também ajuda no tratamento da depressão. Ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.